O fluxo de entrada de capital estrangeiro na Bolsa Brasileira reverteu, e essa provavelmente foi uma das principais causas da queda significativa que a gente observou nas empresas listadas no Brasil. O Ibovespa fechou maio com uma queda superior a 7%. Com isso, a alta acumulada no ano, que era muito forte, foi reduzida para em torno de 8%. Ou seja, o mercado ainda sobe bastante no ano, mas a correção já diminuiu esse ganho. Esse movimento de mercado e os resultados das empresas são os principais temas deste comentário. A ideia aqui é manter a transparência com os investidores do clube, explicando tanto o cenário geral quanto os fundamentos das principais posições da carteira. Esse é um novo formato de apresentação, acho que subi a barra em termos de qualidade e acredito que agora a gente está com uma comunicação mais clara e mais acessível. Vamos lá. Eu vou começar desenvolvendo um pouco a ideia do fluxo de capital estrangeiro que eu mencionei antes. Esse fluxo começou em meados do ano passado e intensificou bastante no início desse ano. Em janeiro, por exemplo, houve uma entrada muito significativa de capital estrangeiro na Bolsa Brasileira e fez a Bolsa subir bastante. Ao longo desse período, entre o fim do ano passado e o início desse ano, a gente não tinha observado muitos dias ou semanas seguidas saída de capital. Isso mudou a partir da metade de abril. E a divisa foi ali bem no dia 15 mesmo. Desde então, a gente passou a ver saídas frequentes em alguns dias muito relevantes. Houve pregões com retirada de capital próxima de 3 bilhões no único dia. No acumulado, o valor já é bastante expressivo. Acho importante destacar que a gente está vivendo momentos muito particulares no mercado internacional. Nos próximos dias, provavelmente, a gente vai ter o IPO da SpaceX. Nos próximos meses, também é possível que ocorram IPOs de empresas como Anthropic e OpenAI. Esses podem ser alguns dos maiores IPOs da história. Além disso, existem outros sinais importantes. O Google anunciou uma captação de em torno de 80 bilhões de dólares, com participação da Berkshire em cerca de 10 nos próximos meses. Essa captação não deve acontecer de uma vez, mas o tamanho dela é muito relevante. Se a gente considera só o IPO da SpaceX, que vai acontecer agora nos próximos dias, e a captação do Google, a gente já está falando de uma movimentação de capital por volta de 160 bilhões de dólares. Isso considerando aí mais ou menos 80 bilhões, que vai ser o capital alocado em cada uma dessas ofertas. Para ter uma dimensão, esse valor equivale a aproximadamente 16% do valor de mercado das empresas que compõem o Ibovespa. É um volume muito grande de capital sendo direcionado para o mesmo tema, inteligência artificial. Hoje, o fluxo global de capital está sendo concentrado naquilo que mais demanda investimento. Inteligência artificial, data center, toda essa infraestrutura ao redor desse tema. Essa infraestrutura é extremamente custosa e está exigindo muito capital. Minha leitura é que parte do capital que estava alocado no Brasil pode estar sendo redirecionada para essas oportunidades nos Estados Unidos, na matriz. IPOs, oferta de ações, emissão de dívida, financiamento para empresas de tecnologia. As Big Techs, inclusive, estão voltando a se endividar de forma mais relevante depois de muito tempo. O Brasil, nesse contexto, é uma gota no oceano, mas o volume de recursos que está sendo demandado nos Estados Unidos para investimento em inteligência artificial é tão grande que pode se influenciar fluxos para mercados emergentes, incluindo a Bolsa Brasileira. Isso explica a queda? É uma tentativa de explicação. Talvez seja uma das hipóteses mais prováveis, mas esse não é o ponto principal da discussão. O fluxo de capital vem e vai e é muito difícil antecipar quando ele vai entrar ou sair. Só haveria grande valor em acompanhar esse tipo de movimento se a gente conseguisse prever essas mudanças. Como é muito difícil, há pouco ganho em tentar basear a estratégia apenas nisso. O ponto mais importante é outro. O fluxo entrou no Brasil, em parte porque os investidores estrangeiros buscavam diversificação geográfica, mas também porque os valuations das empresas estavam muito deprimidos. Ali no final de 2024, a gente teve uma sequência de quedas no Ibovespa, nas empresas brasileiras, muito parecido com o que a gente viu agora. As empresas estavam baratas e isso atraiu esse capital. E o fato é que depois da queda recente, muitas dessas empresas estão baratas. Isso é o que traz segurança para o investimento. O melhor jeito de mitigar risco é comprar bons ativos com desconto. E hoje a gente está comprando boas empresas com desconto. É isso que aumenta a margem de segurança e cria condições para bons retornos no futuro.
Ao apresentar o resultado das empresas, vai ficar mais claro como que várias delas estão negociando em patamar de valuation muito próximo aos observados no ano passado. E foi justamente esse nível deprimido de preço que ajudou a impulsionar a forte alta vista lá ao longo de 2025. Foi a maior alta dos últimos 9 anos no Ibovespa em dólares. Se a gente não tem capacidade para prever os fluxos de capital global, precisamos buscar outra fonte de valor. A gente precisa olhar para aquilo que a gente consegue analisar com mais profundidade, que são os resultados das empresas. A qualidade dos negócios, a consistência da gestão e o potencial de geração de lucro ao longo do tempo. É isso que eu tenho procurado apresentar aí nos últimos trimestres, nessas comunicações, sempre que as empresas divulgam resultados. Eu trago aqui uma leitura com números dos negócios e dos motivos pelos quais eu confio que essas empresas podem entregar resultados consistentes ao longo do tempo. Hoje eu vou comentar os resultados dos 5 principais investimentos do clube. Começando pelo Banco Inter, claro que é aquela empresa que a gente tem maior participação dentre os investimentos do clube. O resultado do Banco Inter é especialmente importante porque ele gerou muita discussão no mercado. No dia da divulgação, as ações caíram bastante. Na minha visão, essa reação foi precipitada. O pano de fundo dessa queda foi semelhante ao que a gente viu em outras empresas do mercado financeiro. De forma geral, os bancos brasileiros tiveram semanas difíceis. Vimos quedas relevantes tanto em bancos consolidados como o BTG, quanto em bancos digitais como o Nubank e o Inter. Minha leitura é que isso está muito relacionado ao aumento da preocupação com o endividamento das famílias no Brasil. Tem sido comum ver manchetes dizendo que as famílias brasileiras estão muito endividadas, que os juros estão muito altos e que a situação pode se tornar insustentável. A conclusão de muitos analistas é que isso deveria afetar negativamente o resultado dos bancos. Ou seja, o mercado olhou para os balanços já esperando resultados ruins por causa do risco de inadimplência. Mas a verdade é que os resultados em si ainda não demonstram uma deterioração relevante. Grande parte da preocupação permanece no campo das expectativas. No caso do Banco Inter, alguns fatores intensificaram essa preocupação. O banco está aumentando um pouco o risco da carteira de crédito, mas é importante entender o ponto com clareza. A carteira de crédito do Banco Inter é muito mais segura do que a média dos bancos digitais. Se a gente compara com o Nubank, por exemplo, a diferença é grande. No Nubank, cerca de 80% da carteira é composta por créditos sem garantias, como cartão de crédito. Nesse tipo de operação, se o cliente não paga, o banco não tem um ativo específico para executar como garantia. No Banco Inter acontece o contrário. Aproximadamente 70% da carteira de crédito é garantida. Um exemplo é o crédito imobiliário. Se o cliente não paga, o banco tem um imóvel como garantia. E o crédito imobiliário é muito relevante para o Inter. Portanto, são carteiras muito diferentes. O Nubank tem tido sucesso em gerenciar créditos sem garantias. Esses créditos são mais arriscados, mas também são mais rentáveis. Como o banco tem conseguido controlar a inadimplência, a rentabilidade da carteira é alta. O Banco Inter, acho que olhando isso, decidiu aumentar um pouco o risco da sua carteira. Passou a ampliar a participação da carteira de crédito e também entrou com uma nova modalidade, o crédito consignado privado, recentemente regulamentado no Brasil. O banco entendeu que esse produto se encaixa bem no seu perfil. No primeiro trimestre do ano passado, o Inter tinha cerca de 200 milhões nessa carteira. No primeiro trimestre desse ano, esse valor já chegou a perto de 2 bilhões e meio, um crescimento de 10 vezes nessa carteira específica. A participação passou de 0,5% da carteira de crédito para 5%. Naturalmente, esses créditos são mais arriscados do que a média histórica da carteira do banco. Como eu disse, é historicamente uma carteira mais segura e mais colateralizada. Então, é esperado que a inadimplência suba um pouco. O problema é que essa alta acontece justamente no momento em que o mercado está muito sensível ao tema de inadimplência. Isso torna a explicação mais difícil. O movimento do mercado acaba sendo primeiro vende, depois pergunta. Eu acredito que foi isso que provocou uma saída forte das ações do Banco Inter, deixando o papel muito barato. O banco apresentou uma receita superior a 2 bilhões e 400 milhões de reais, com crescimento de 33% no ano contra ano. O lucro cresceu 38%, atingindo quase 400 milhões no trimestre. O banco valendo aproximadamente 13 bilhões de reais, e considerando que o lucro anual do ano passado ficou em torno de 1,3 bilhão a 1,4, a gente está falando de uma empresa negociando a menos de 10 vezes o lucro. Para um banco que cresce o lucro acima de 30% ao ano, isso parece uma oportunidade muito relevante.
Não vejo no balanço do Inter sinais que justifiquem uma preocupação estrutural com a carteira de crédito. A inadimplência não parece fora de controle, ao contrário, parece ter subido de forma planejada como consequência da decisão estratégica de aumentar um pouco o risco da carteira para elevar a rentabilidade. A carteira de crédito do Inter ainda é menos rentável do que a do Nubank, justamente porque é composta de créditos mais seguros e mais baratos. Então faz sentido que o banco tente, com cuidado, aumentar a rentabilidade dessa carteira. Outro ponto importante: tanto o Banco Inter quanto o Nubank ainda tem espaço para crescer a carteira de crédito. Eles têm mais capital do que crédito concedido, ou seja, podem ampliar bastante a carteira usando melhor o capital disponível. Se o Inter simplesmente utilizar essa utilização de capital, eu acredito que ele poderia chegar em um horizonte de 3 anos a um lucro anual perto de 3 bilhões de reais. Isso ainda me parece uma estimativa razoavelmente conservadora. Se o banco entregar 3 bilhões de lucro por ano perto de 2029 e hoje vale cerca de 13 bilhões, a oportunidade parece muito grande. É justamente por isso que o Banco Inter é hoje o principal investimento do clube. A empresa passa por um momento de provação, mas a minha leitura é que o mercado correu primeiro e analisou depois. Além disso, tem outro fator: a necessidade global de capital para inteligência artificial, que eu já citei antes. O Inter ele está nos Estados Unidos, é uma empresa pouco acompanhada e pode sofrer mais nesses momentos de realocação de capital. Um dado curioso: eu olhei a teleconferência de resultados do Banco Inter no YouTube e ela tinha cerca de 50 visualizações. A teleconferência do Nubank tinha mais ou menos 1.100 visualizações. Uma teleconferência do Google tem 50, 60 mil visualizações. Se a gente olhar comparando com o tamanho das empresas, o valor de mercado delas, essa diferença até faz sentido. Está mais ou menos na mesma razão. Mas o fato é que o Banco Inter é pouco acompanhado. Empresas pouco acompanhadas tendem a gerar mais oportunidades em momentos de incerteza. Cabe a gente analisar e aproveitar quando o preço se distancia dos fundamentos. A segunda empresa que eu vou comentar é a Marco Polo. Também é uma das posições mais relevantes do clube, na verdade, é a segunda posição mais relevante. A Marco Polo apresentou no primeiro trimestre de 2026 receita de 1,65 bilhão de reais, praticamente estável em relação ao ano passado. O lucro foi de 230 milhões, queda de 6% na comparação anual. O que tem acontecido nesse setor é relativamente simples. Ônibus são bens geralmente financiados com crédito. E como eu comentei antes, falando do Banco Inter, o crédito está caro. Crédito caro dificulta as vendas. Além disso, no primeiro trimestre, a gente teve outros fatores de incerteza, especialmente relacionados à alta do petróleo, associado ao cenário da guerra. A alta do petróleo foi citada pelo Marco Polo como um fator de indefinição, principalmente para empresas que operam ônibus urbanos. Essas empresas ainda enfrentam dúvidas sobre como o aumento do combustível vai ser repassado nas passagens. Essa incerteza acabou freando os investimentos na renovação da frota. A frota de ônibus no Brasil está velha em relação ao histórico. E isso eu venho falando aqui já há alguns trimestres que é parte fundamental da tese de investimento em Marco Polo. É a necessidade de renovação dos ônibus no Brasil. E essa necessidade ela é econômica. Com o passar do tempo, os ônibus exigem cada vez mais manutenção. Em algum momento, o custo de manter a frota antiga se torna maior do que o custo de renovar. Mas essa renovação depende de crédito e depende também de um ambiente com menos incerteza. Por isso, qualquer redução de juros ou qualquer melhora na visibilidade sobre o repasse de custos pode trazer mais normalidade às vendas da Marco Polo. Também é importante lembrar que o primeiro trimestre costuma ser sazonalmente mais fraco. A empresa aproveita esse período para conceder férias coletivas, inclusive. Nesse ano, as férias coletivas foram mais longas, o que também impactou a receita. Já no segmento de ônibus rodoviários, a situação é um pouco melhor. Esse segmento sofre menos com a definição de tarifas porque os preços são livres. As empresas ajustam os preços conforme necessário. Inclusive, a alta do petróleo pode beneficiar o transporte rodoviário porque encarece as passagens aéreas e pode fazer mais pessoas optarem por ônibus. Ao longo do segundo trimestre, é possível observar uma normalização maior nos volumes de ônibus rodoviários. A Marco Polo vale hoje mais ou menos 7,1 bilhões de reais. No ano passado, ela lucrou mais ou menos 1,2 bilhão. Ou seja, ela negocia por volta de 6 vezes o lucro do ano passado. Mesmo que o lucro desse ano fique mais ou menos ali próximo do ano passado, ou até caia um pouco,
A gente ainda está falando de uma empresa com valuation muito atrativo. E é por isso que a gente investe em Marco Polo. Agora, vamos para um dos principais destaques positivos, 3tentos. A empresa apresentou um resultado excelente. A receita foi de 4,2 bilhões de reais no primeiro trimestre, um crescimento superior a 20% em relação ao primeiro trimestre de 2025. O lucro mais que dobrou, chegando a 230 milhões no trimestre. O valor de mercado da 3tentos está em torno de 7,1 bilhões de reais, mais ou menos o mesmo da Marco Polo. Mas o perfil das empresas é diferente. A 3tentos tem um crescimento muito forte e vem entregando expansão superior a 20% de forma consistente. Um destaque importante foi a nova indústria de etanol de milho em Porto Alegre do Norte, no Mato Grosso. No início de maio, a Agência Nacional de Petróleo fez a vistoria na planta e no final do mês autorizou o início da produção. Esse foi um investimento muito relevante para a empresa. A 3tentos precisou aumentar o endividamento, tanto para a construção da indústria quanto para a formação de estoque de milho para processar com o início das operações. Mas a empresa não tinha um nível de dívida preocupante. Agora que a indústria começa a operar, a tendência é que esse endividamento comece a reduzir. Outro destaque muito forte é a ampliação da originação de grãos. A 3tentos começou como uma empresa voltada ao atendimento do produtor rural, vendendo insumo, defensivo, semente, fertilizante. Com o tempo, criou um ecossistema ao redor desse produtor. Além de vender insumos, passou a comprar produção. Depois, também a processar essa produção. É o caso da nova indústria de etanol. A empresa vende a semente para o produtor, compra o milho e depois processa esse milho para produzir etanol. Esse modelo cria integração e fortalece o relacionamento com o produtor. É o que a gente pode ver que boa parte dos concorrentes estão sofrendo com inadimplência, mas a 3tentos não tem tido esse problema de forma relevante, justamente porque ela tem um relacionamento mais forte com o produtor. A originação de grãos tem trazido excelentes resultados. A empresa tem investido em escritórios em novas regiões para comprar e revender grãos. Também tem evoluído em logística e trading, inclusive com exportação. No primeiro trimestre, o volume de soja e milho originado pela 3tentos cresceu mais ou menos 80% em relação ao mesmo período do ano passado. E isso tem muito a ver com a expansão da presença da empresa no Mato Grosso. É interessante observar como que a 3tentos tem conseguido se destacar nesse mercado. Havia uma preocupação de que ao entrar no Mato Grosso, a empresa precisaria abrir mão de margem por ser um mercado mais concorrido. Até agora, isso não se confirmou. A empresa continua muito rentável, como eu mencionei, o lucro dobrou em relação ao ano passado. Se a gente considera que a 3tentos pode alcançar um lucro anual na casa de 800 milhões e que a empresa vale cerca de 7,1 bilhões, o valuation também parece bastante atrativo, especialmente diante do crescimento que ela vem apresentando. Agora a gente precisa falar da empresa mais consistente da carteira, o Fleury. O Fleury é um negócio muito sustentável, muito consistente, com demanda estável. A empresa apresentou receita de 2,4 bilhões de reais no primeiro trimestre, um crescimento de 10% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. O lucro foi de 200 milhões de reais, uma alta de 12% no ano contra ano. O mais interessante é observar como o Fleury tem surpreendido consistentemente no crescimento orgânico. Crescimento orgânico é aquele que desconsidera aquisições. Isso é importante porque o Fleury compra muitos laboratórios menores para entrar em novas regiões. Então, para avaliar a força real do negócio, a gente precisa olhar quantas unidades que já existiam estão crescendo. Nas unidades de atendimento, que são os locais onde as pessoas fazem a coleta de material para exame, o crescimento orgânico de receita foi de 12% no primeiro trimestre de 2026 em relação ao primeiro trimestre de 2025. Esse número é muito significativo para uma empresa madura, estável e já muito estabelecida como Fleury. Esse crescimento reforça o ponto central da tese de investimento: o aumento estrutural da demanda por cuidados de saúde, exames e monitoramento preventivo. Esse crescimento pode vir de maior acesso, maior necessidade, maior procura por saúde ou maior frequência de realização de exames. Independente do motivo, o fato é que mais pessoas estão buscando o serviço do Fleury. Acredito que essa é uma tendência secular, ou seja, uma tendência que deve durar muitos anos. O Fleury pode crescer um pouco acima do esperado por bastante tempo. Outro ponto impressionante é a estabilidade das margens. A empresa é muito bem administrada. Os resultados são muito previsíveis, consistentes e controlados. O Fleury vale alguma coisa perto do valor de mercado da 3tentos. As duas têm lucros em patamares parecidos, mas perfis diferentes.
A 300 cresce mais, tem mais risco, testa novos negócios e atua no setor mais volátil. O Fleury cresce menos, mas está um segmento mais estável, com maior maturidade e rentabilidade muito elevada. O retorno sobre o capital investido do negócio é de aproximadamente 40% ao ano. Isso mostra a força da operação e também da gestão. Desde a fusão com o Hermes Pardini, a rentabilidade do Fleury melhorou de forma consistente. Em praticamente todos os trimestres, a empresa conseguiu avançar. Isso é raro em processo de fusão, que frequentemente trazem perda de eficiência. No caso do Fleury, a gestão demonstrou grande capacidade de integração, controle e execução. Foi um resultado excelente, melhor até do que o esperado pelo nível de crescimento. O Fleury segue entregando consistência, com mais crescimento do que a gente esperava. Agora eu vou fazer um comentário sobre uma empresa que dá orgulho de ver a história acontecendo. É sobre a Multilaser. É uma empresa que eu acompanhei num momento muito difícil. A gente investiu quando era difícil ter visibilidade sobre o que poderia acontecer. Mas uma coisa que chamava atenção: a qualidade das pessoas envolvidas e principalmente a postura do controlador da empresa. A Multilaser não é um negócio que chama muita atenção à primeira vista. É um segmento difícil, competitivo e volátil. Mas a gestão demonstrou uma resiliência enorme. Lembro de um trimestre, cerca de 2 anos atrás, que a empresa deixou claro que adotaria um orçamento espartano. E as palavras foram essas: orçamento espartano. A mensagem era: qualquer aumento de despesa precisa vir acompanhado de cortes em outro lugar. Para cada R$ 1 de aumento de custo, seria necessário apresentar R$ 2 de redução numa outra linha. Esse tipo de disciplina é raro. A empresa enfrentou muitos problemas, um deles foi a troca do ERP, sistema de gestão. A troca foi caótica, a empresa ficou sem conseguir faturar por um mês. O próprio CEO foi para os galpões logísticos para entender o problema e ajudar no despacho de mercadoria, porque havia um gargalo enorme e o sistema estava lento. Além disso, a gestão tomou decisões muito difíceis. Quando percebeu que alguns produtos comprados não teriam saído aos preços que eles esperavam vender, decidiu queimar os estoques. Vendeu o produto com prejuízo para destravar capital e limpar a operação. Isso foi fundamental para manter o nível de caixa da empresa. Muitas empresas não conseguem fazer isso. Preferem manter produtos encalhados e continuam drenando o resultado por muito tempo. A Multilaser teve coragem de reconhecer o erro, realizar a perda e foi em frente. Também teve coragem de reduzir o tamanho da empresa. A Multilaser chegou a vender mais de 3.000 itens. Hoje vende cerca de 1.700. E mesmo assim conseguiu manter o patamar de lucro em muitas linhas, apesar da redução de receita. Na linha Consumer Tech, que inclui televisores, tablets, celulares e eletrônicos de consumo de forma geral, a receita caiu bastante em relação ao passado, mas o lucro bruto ficou no mesmo patamar. Isso aconteceu porque a empresa ficou mais eficiente. Ao reduzir a quantidade de produtos, a operação ficou mais simples, mais barata e mais fácil de gerenciar. Gerir metade dos produtos é muito mais eficiente do que gerenciar milhares de itens com baixa previsibilidade. Outra decisão fundamental foi manter a empresa com mais caixa do que dívida. Se a Multilaser tivesse alavancada, provavelmente não teria sobrevivido nesse ciclo. A decisão de não otimizar a rentabilidade até o limite, evitando dívida excessiva num momento bom, foi decisiva. Esse conservadorismo, essa mentalidade de dono foi essencial. O controlador não quis arriscar mais do que podia, e isso preservou a empresa. Nos últimos anos, a Multilaser passou por praticamente tudo que poderia dar errado. Durante a pandemia, viveu um momento excelente, com vendas muito fortes de eletrônicos. Depois comprou muitos produtos da China, no momento de alta demanda global e preços muito altos. Quando a pandemia passou, o consumo de eletrônicos despencou. Muitas pessoas já tinham renovado seus aparelhos, a demanda caiu, os estoques ficaram altos e caros, e a empresa precisou lidar com um mercado muito menor. Ela também havia entrado em vários negócios, alguns dos quais foram posteriormente descontinuados, como a linha de tapetes higiênicos para pets. Nesse cenário, a gestão precisou tomar decisões duras, e na minha visão tomou decisões muito acertadas. É muito difícil para uma gestão aceitar reduzir o tamanho da sua empresa. E essa foi uma decisão tomada, bem tomada, e que com certeza foi muito difícil de ser executada. A mudança de política de precificação também foi importante. A empresa percebeu que estava prejudicando os próprios produtos ao criar concorrência entre seus clientes.
Corrigir isso exigiu atenção aos detalhes e conhecimento profundo da operação. Esse cuidado foi fundamental para a sobrevivência da empresa. Agora, a Multilaser começa a colher os frutos dessas decisões. A empresa apresentou uma receita de quase 900 milhões de reais no primeiro trimestre de 2026, um crescimento de 14% em relação ao ano passado. Lembrando que eu falei que eles saíram de 3 mil itens no catálogo para 1.700 e ainda assim cresceram a receita. O lucro dobrou, chegando a 120 milhões de reais. A empresa vinha de um período muito próximo de 0 a 0 ou até de prejuízo. Por isso, o resultado foi realmente surpreendente. Eu mesmo achava que poderia ser um trimestre ruim, mas veio um trimestre muito bom. Hoje a empresa vale cerca de 1,3 bilhão de reais. Não acredito que seja uma empresa para carregar por muitos e muitos anos, porque o negócio é difícil, volátil. Aprendi isso. Mas é impressionante ver como que, nesse caso, as pessoas fizeram diferença. A gestão conseguiu reverter uma situação muito difícil e entregar resultado. O ponto alto desses resultados é o nível de valor das empresas hoje. Os preços chamam a atenção diante dos fundamentos. Como comentei no caso do Banco Inter, impressiona ver uma empresa que pode crescer lucro a taxas próximas de 30% ao ano, mesmo num cenário conservador, negociando abaixo de 10 vezes lucro. Existem motivos para isso: saída de capital estrangeiro, concorrência por capital global, necessidade de financiamento de inteligência artificial, medo de inadimplência, juros altos, incertezas locais. Mas o que a gente pode fazer é alocar capital onde os setores esperados parecem mais atrativos. E ao longo do tempo, isso tende a ser recompensado. Cada uma dessas empresas cumpre um papel diferente na carteira. O Banco Inter traz crescimento forte no setor financeiro com valuation deprimido. A Marco Polo oferece exposição a um ciclo de renovação de frota com preço muito baixo em relação ao lucro. A 3tentos combina crescimento acelerado, expansão geográfica e integração no agronegócio. O Fleury traz estabilidade, previsibilidade e alta rentabilidade sobre o capital. E a Multilaser representa uma oportunidade de recuperação operacional impulsionada por uma gestão que demonstrou disciplina e capacidade de execução. Em conjunto, essas empresas formam uma carteira com dinâmicas diferentes, riscos diferentes e grande potencial de retorno. Espero que esse novo formato tenha sido agradável. A ideia é que seja mais longo trimestralmente, como já fazíamos antes, mas também teremos um comentário mensal, mais curto, de cerca de 10 minutos. Nesse comentário mensal, vou apresentar os principais acontecimentos do mercado, as principais movimentações da carteira e como tem sido a gestão do clube. Acredito que 10 minutos por mês sejam suficientes para manter transparência, sem tomar tempo demais de ninguém. É o combinado de sempre, de falar aquilo que é necessário, mas também não ir além do necessário. Obrigado. A gente se vê no próximo mês.